Olá, meus queridos irmãos e irmãs da Igreja Batista do Fonseca, meu querido pastor Eduardo, tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor me dá, e a Igreja Batista do Maracanã traz um grande abraço para todos vocês. E eu estou aqui para falar sobre atitude diante das tribulações. Viver tem essa possibilidade da escolha dos caminhos que vamos seguir. E há duas opções de viver. Viveremos o nosso próprio caminho ou seguiremos o caminho que o Senhor Jesus traçou para a gente? Entraremos pela porta larga, que conduz aos prazeres carnais. Nós vamos transitar pelo largo caminho que possibilita o nosso próprio jeito de viver, ou nós aceitaremos entrar pela porta estreita que nos faz viver segundo a vontade de Deus. A escolha, ela é pessoal e sempre há escolhas. Enquanto vivemos, enquanto estivermos nesse mundo, estaremos sob ameaças. É um mundo de pecado, é um mundo em pecado, é um mundo preparado para o pecado. Somos tentados todos os dias. Portanto, nossas escolhas nos fazem encarar desafios em sequência e não para. É nesse momento que faz parte da vida o medo. Sempre estaremos sob intimidação. Seja pela violência, doença, desemprego, injustiça, guerra, morte, qualquer outra coisa que ameaça a nossa vida ou das pessoas que nós amamos. E perceba que o medo não é patológico. O medo é mecanismo de defesa, reserva que nos ajuda a viver de maneira segura, numa zona de conforto. Quem diz que não tem medo, mente. O medo faz parte da gente. Meu primeiro conselho, então, é não tenha medo de ter medo, nem de admitir que o medo compõe a minha emoção. Porém, precisamos administrar esse medo, pois mal gerido, o medo pode paralisar, gerar angústia e ser terrível, porque ele pode desencadear reações no corpo que são provocadas pelo pensamento, ou seja, aquelas reações psicossomáticas. Segundo o Dr. Dalgala Rondo, um psiquiatra, o medo se apresenta em escalas até a sua inativação, ou seja, ele vai paulatinamente tomando uma proporção até que o indivíduo tenha seus sentimentos e emoções sequestrados e estabilizados. E a pessoa fica paralisada. Esse psiquiatra ele divide essa evolução do medo em 6 fases de acordo com o grau de extensão e dessa imensidão que vai tomando conta da pessoa. Ele chama de prudência, cautela, alarme, ansiedade, pânico e terror. O psiquiatra continua dizendo que o medo é uma alteração das emoções e dos sentimentos. Também é fundamental para que tenhamos essa autopreservação. Então não é um mal em si mesmo. E como pastor, eu posso entender que enquanto o medo gera apenas a prudência, a cautela, o alarme, aquela atenção, está tudo bem, está tudo sob controle. Mas deve parar por aí. Quando ultrapassa para ansiedade, pânico e terror, a gente deixa de caminhar com Deus e passamos a andar por caminhos ausentes da fé. A fé precisa crescer dentro do coração, diz o pastor Sami Tippit. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. 1 João 4, 15, 18 diz assim: qualquer que confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele permanece em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem permanece em amor, permanece nele, e Deus nele. Nisso é aperfeiçoado em nós o amor, para que, no dia do juízo, tenhamos confiança. Porque, qual ele é, somos nós neste mundo. No amor, não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo envolve castigo.
E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Mas, irmãos, nós estamos aperfeiçoados no amor. Deus nos ama. Qual postura Deus espera de cada filho diante das tribulações? Confiança nele. Nada nos acontecerá sem permissão e consentimento de Deus. Você está com medo de quê? De coronavírus, de uma doença, de morrer de uma doença, de uma bala perdida, de um assalto? Meus queridos, olha o que diz Deuteronômio 31:6. Sejamos fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa deles. Pois o Senhor, o seu Deus, o meu Deus, vai com você e vai comigo. Nunca deixará você e nunca me deixará. Nunca abandonará você e nunca me abandonará. E quando eu digo não tenha medo, nem fique apavorado por causa deles, eu disse isso, mas podemos dizer por causa de coronavírus, por causa de doença, por causa de assalto, por causa de alguma coisa que possa ameaçar a nossa vida. Queridos, eu escolhi morrer vivendo. Morrer usufruindo da vida sem medo, é isso que eu quero dizer. Eu levanto de manhã para viver a vida que Deus está me dando para viver. E eu vou viver essa vida sem medo, aproveitando viver neste mundo que eu sei que é contrário à vontade de Deus. O que você espera de bom desta vida, nesta vida? Eu escolhi viver sem pânico, apesar das notícias ruins. Eu sei que é terrível esse número, 36 mil mortes, 37 mil mortes, 900 pessoas, 1.000 e tantas pessoas morrendo por dia por conta do coronavírus. Mas apesar da notícia ruim, eu escolhi viver sem ansiedade. Mesmo diante das notícias ruins e mesmo sabedor que essa mesma notícia pode entrar pela porta da minha casa, pode entrar pelas portas do nosso conhecimento, e mesmo quando essa notícia entra pela minha própria porta, eu escolhi viver sem me deixar dominar pelo terror. Por quê? Ora, Mateus 10, 28 a 31 diz assim: não tenham medo dos que podem matar o corpo, mas temam aquele que pode matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo, lançado no inferno. Mas se vendem 2 pardais por uma moedinha, contudo, saibam, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do nosso Pai. Até o cabelo das nossas cabeças são todos contados. Portanto, não tenham medo. Vale mais do que 2 pardais, você e eu, nas mãos de Deus. Deus me deu um novo coração. A gente canta isso. Um coração que, diante das tribulações, sabe que sou mais importante para Deus do que as coisas. Deus me ensinou a viver com coragem, com inteireza nele. Isaías 41:10 diz assim: pois não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Sim, existem pessoas que deixam de observar as promessas de Deus e se concentram nas circunstâncias da vida. Fica olhando para o entorno. Pessoas optam em morrer vivendo, todo dia. Todos os dias morrem de medo, todos os dias morrem de ansiedade, todos os dias escolhem morrer e deixam de aproveitar a vida na plenitude da vontade de Deus, porque o medo os dominou. Deus está falando, por isso não tema, pois eu estou com você. Deus está falando, não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Deus está estabelecendo, eu o fortalecerei. Deus está afirmando, é Deus que está afirmando, é Deus em que está confirmando, eu o ajudarei. É Deus garantindo, eu seguro você com a minha mão direita, a mão de vitória. Mas as notícias, mas as circunstâncias, mas as coisas que nos cercam parecem sufocar a palavra de Deus. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas um espírito de fortaleza, de amor e de moderação, diz 2 Timóteo 1,7.
para este momento de pandemia, eu tomarei todas as cautelas, seguirei as orientações sanitárias, não vou dar passos inseguros, não vou lamber o corrimão do metrô, mas eu viverei em Cristo Jesus, não temerei contrair um vírus, não vou temer morrer, meus irmãos. Por quê? Porque Deus cuida de mim e não acontecerá nada sem a permissão de Deus. Essa sociedade precisa viver a vida em Deus. Essa sociedade precisa ver na minha vida e na sua vida essa confiança em Deus. Romanos 8, 36 a 39, fala assim: somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. E o amor de Deus, quer que me lembra? Lança fora o medo, pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, e me permita dizer, nem coronavírus será capaz de nos separar do amor de Deus que lança fora o medo que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Existem pessoas que escolhem viver morrendo. Eu escolhi morrer para Cristo. E uma vez que eu morri em Cristo Jesus, logo, irmãos, eu agora, nessa nova vida, eu vivo para a glória de Deus. A escolha que eu fiz foi morrer vivendo. Sim, irmãos, eu sei que eu vou morrer. Tomara que eu morra bem velhinho, muito lá na frente. Mas toda a vida que eu viver até a minha morte, eu vou viver de maneira que glorifique a Deus. Eu vou viver de maneira que Deus seja glorificado. Portanto, optei por morrer porque vivi. E não ficar trancado dentro de casa com medo de tudo, com medo da notícia. Eu sei, as notícias são ruins, elas são alarmantes. As notícias não são nada animadoras. Eu não estou desdenhando da dor, nem do luto. Não estou desdenhando das normativas sanitárias. Não estou desconsiderando que eu tenho que tomar cuidado. Eu não estou desconsiderando a necessidade que temos de levar em conta que não podemos viver como vivíamos antes, ali do dia 15 de março, que existem normativas a serem consideradas. Eu não estou dizendo que agora a gente vai lamber o corrimão ali do metrô, que a gente vai agora apertar a mão de qualquer um e colocar a mão no olho e na boca. Não estou desconsiderando as orientações sanitárias, os cuidados novos que surgiram e vieram para ficar. Eu estou dizendo para você que eu não vou viver morrendo a cada dia, sendo influenciado pela notícia. Eu vou me basear que Deus cuida de mim, que Deus está no controle da minha vida, e nesses dias de tribulações, nesses momentos de tribulações, as minhas atitudes serão atitudes de fé em Cristo Jesus. Sim, eu vou morrer um dia, mas eu vou morrer a cada dia, vivendo a cada dia. Deixa eu lhe dar um exemplo. Uma vez eu fui comemorar um aniversário lá em Angra dos Reis. E saímos de lá tarde e viemos embora, eu, Rita, Mateus, Andressa, a namorada do meu filho, e viemos e passamos sim pela Avenida Brasil ali, quase pela madrugada. E quando eu contei isso para alguém me chamou a atenção: você é maluco, você é irresponsável, como assim você passar pela Avenida Brasil, você não ficou com medo de colocar a sua família em risco? É verdade, eu corri esse risco, mas eu corri esse risco em oração, alerta, cuidado, tomei todas as precauções, mas eu vivi aquele dia intensamente com os meus irmãos. Foi um dia maravilhoso e eu não perderia aquele dia pela iminência de ter acontecido ou vir acontecer alguma coisa, porque eu vou morrer porque vivi intensamente, com responsabilidade, com cuidado, com atenção, mas eu vou viver intensamente porque a minha confiança está em Deus. Nesses dias fui obrigado, não obrigado porque alguém me obrigou, mas
pela obrigação pastoral, pelo carinho pastoral, pelo cuidado pastoral, eu tive que participar de pelo menos 8 sepultamentos, dos quais pelo menos 4 de coronavírus. E num destes havia tanta pouca gente da agência funerária dentro do cemitério, tanto pouca gente ali para trabalhar, de que eu tive que lançar mão de uma luva e ajudar a carregar o caixão de alguém que morreu de coronavírus. Com todos os cuidados que nós tínhamos que ter, porque ali estava o pessoal da funerária, ali estava o pessoal ali que trabalha no cemitério, ali também estavam sobrinhos, ali estava também gente ligada ao falecido, e nós então tiramos dali e levamos até a sepultura, porque eu vou viver em Cristo, e não vou viver morrendo, eu vou morrer porque eu vivi. Meus queridos irmãos e irmãs, essa é a minha recomendação para vocês. Em dias de tribulação, que você possa se apropriar da palavra de Deus, da fé em Deus, e você possa, em Cristo Jesus, viver com a sua família, seguindo as orientações, as normativas que virão, mas viver sem medo, sem pânico, sem pavor. E quando você ver as notícias mais terríveis, porque elas só tendem a piorar, se você crê que Cristo vai voltar, e Cristo vai voltar, deixa eu dizer uma coisa para você, os dias serão piores, e nós vamos viver em Cristo Jesus, e nós vamos viver alegremente, morreremos, mas morreremos porque viveremos em Cristo. E eu quero deixar essa palavra para você, quero deixar essa palavra no seu coração. O Senhor te guarda de todo o mal. Nada te acontecerá sem a permissão dele. Quem compartilhou isso contigo é seu amigo e pastor da Igreja Batista Missionária do Maracanã. E eu deixo para você meu grande abraço da minha família, da Rita, do Mateus, da namorada dele, Andressa, a minha família que ama vocês, a minha família que deixa esse grande abraço, esse gesto de confiança para vocês. Muito obrigado pela sua atenção agora. Obrigado, pastor Eduardo, pela oportunidade de eu me dirigir à sua igreja, compartilhando o que fazer nesses momentos de tribulação. Confiança em Deus. É assim que eu creio, é assim que eu compartilhei. Deus te abençoe e até a próxima oportunidade. Muito obrigado.